Olá, meu nome é Luciana Plentes e eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado sobre a ativação de glúteo máximo, glúteo médio e tensor da face lata em exercícios baseados no método Pilates, sob orientação do professor Jefferson Loss. O glúteo máximo e o glúteo médio são considerados os principais representantes do complexo muscular, responsável pela abdução, rotação externa e extensão de quadril, e tem sido foco de atenção de clínicos e pesquisadores devido à sua importância na prevenção e tratamento de diversas condições musculoesqueléticas de importante relevância clínica, como a dor lombar, a dor patelofemoral, osteoartrose, impacto femoroacetabular, tendinopatia de glúteo médio, pós-operatório de artroplastia e síndrome do trato iliotibial. Mas, embora existam muitos estudos avaliando a atividade glútea em diversos exercícios e conferindo dados para o subsídio de prescrições em programas de reabilitação, poucos estudos foram encontrados que tivessem analisado a atividade glútea em exercícios de Pilates. E como o repertório de exercícios do Pilates é muito amplo, a escolha dos exercícios a serem prescritos acaba sendo, em parte, subjetiva. Quando eu estava elaborando o projeto e pensando em quais exercícios eu iria analisar, perguntei para 4 colegas quais exercícios elas achavam que trabalhavam mais a musculatura glútea, e cada uma sugeriu um exercício diferente. Daí, surgiu o interesse em saber não somente o quanto de atividade os exercícios são capazes de gerar, mas também como se dá a escolha pelos exercícios e quais seriam os mais utilizados. Assim, os objetivos principais foram identificar os exercícios mais utilizados para o fortalecimento de glúteo máximo e glúteo médio, verificar fatores relacionados à prescrição dos exercícios, como base e indicações, e avaliar o nível de ativação glútea e de tensor da face lata em exercícios baseados no método Pilates e em variações desses exercícios, bem como identificar as razões entre glúteo máximo e glúteo médio e o tensor da face lata. De forma que essa dissertação envolveu diferentes abordagens, contempladas em 2 estudos. O primeiro envolvendo um questionário destinado a instrutores de Pilates, e o segundo constituído pela análise eletromiográfica de exercícios baseados no método Pilates. O estudo 1 foi denominado Prescrição de exercícios baseados no método Pilates com foco na musculatura glútea, e constituiu a aplicação de um questionário via Google Forms com itens de caracterização da amostra, como formação e formação em Pilates, e itens sobre a prescrição de exercícios específicos para a musculatura glútea, a base para a prescrição, indicações e a influência do tensor da face lata. Além dos exercícios a serem identificados como os mais utilizados, entre os pré-definidos, que foram o Forward Lunge, o Scooter, os Side Splits, o quadrúpede e o Standing Leg Pump modificado. O uso de variações desses exercícios com o intuito de maior ativação glútea deveria ser apontado, bem como a indicação de outros exercícios, caso os mais utilizados não estivessem entre os pré-definidos. A coleta de dados referente à análise eletromiográfica de glúteo máximo, glúteo médio e tensor da face lata foi realizada no LAPEX, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS, com a utilização dos equipamentos cedidos pela Fisiopilates. As fases de movimento foram divididas em concêntrica e excêntrica, e ambos os membros inferiores foram analisados. As razões foram calculadas, dividindo-se os valores da atividade de glúteo máximo, glúteo médio, e da média de ambos pelos valores da atividade do tensor da face lata. Valores maiores que 1 indicam uma maior atividade glútea em relação ao tensor da face lata. A amostra foi constituída por 18 indivíduos de ambos os sexos, saudáveis e praticantes de Pilates. Foram considerados fatores de exclusão, histórico de cirurgias em membros inferiores e coluna, lesões nos membros inferiores nos últimos 6 meses, doenças neurológicas e quadros dolorosos no momento da coleta. O protocolo de coleta foi constituído por 8 exercícios, realizados em sequência aleatória, por sorteio, com 10 repetições e 2 minutos de descanso entre os exercícios. A carga utilizada foi de 10 RMs para todos os exercícios e foi previamente estabelecida. Os participantes foram orientados a observarem os princípios do método,
como respiração, centralização, fluidez e controle. Os exercícios analisados foram o scooter e a variação do scooter sem apoio dos membros superiores, forward lunge e a variação regredida do forward lunge sem tirar o membro inferior do pedal, side splits e a variação do side splits com flexão de quadris e joelhos, e o quadrúpede e a variação do quadrúpede com rotação externa do membro inferior executante. Apenas 42 questionários foram respondidos e considerados válidos, mais de 70% dos respondentes eram fisioterapeutas e menos da metade tinham formação em Pilates com mais de 450 horas. 100% dos respondentes prescrevem exercícios para o fortalecimento de grupos musculares específicos, e a prescrição se baseia mais frequentemente em conceitos cinesiológicos e em orientações do método vindas de livros e apostilas, mas em grande parte também em estudos biomecânicos, na experiência prática, em orientações do método vindas de professores e instrutores sêniores e na correlação com outros exercícios. 95% dos respondentes prescrevem exercícios específicos para o complexo póstero-lateral do quadril, especialmente glúteo máximo e glúteo médio, mais frequentemente na presença de alterações cinemáticas de membros inferiores, dor lombar, disfunções de movimento de quadril e prevenção de lesões de membros inferiores, e fora o objetivo estético, a indicação menos apontada foi a dor patelofemoral. 78% dos respondentes se preocupam com a ativação do tensor da face lata durante a realização de exercícios para a musculatura glútea, principalmente em casos de síndrome do trato iliotibial, fraqueza ou tendinopatia de glúteo médio e presença de dor miofacial no tensor da face lata. Com relação aos exercícios mais utilizados, a maioria apontou o scooter como o mais utilizado para o fortalecimento de glúteo máximo entre os pré-definidos, seguido de perto pelo forward lunge. E a grande maioria apontou o side splits como o mais utilizado para o fortalecimento de glúteo médio, e em segundo lugar, mas com uma certa distância, também o forward lunge. Foram descritas variações dos 5 exercícios com posicionamento do quadril em rotação externa para uma maior ativação de glúteo máximo e glúteo médio. Outras variações também foram descritas como o scooter sem apoio dos membros superiores e os side splits com flexão de quadris e joelhos. Entre os exercícios mais utilizados que não estavam entre os 5 pré-definidos, os mais citados foram o shoulder bridge, os side kicks e o swimming, realizados no solo, e os realizados em aparelhos mais citados foram o pelvic lift, o knee stretches e o going upside. A análise eletromiográfica apresentou valores entre 67% da contração voluntária máxima isométrica de glúteo máximo direito na fase concêntrica no exercício side splits com flexão, a 27% no forward lunge regredido, e entre 60% de glúteo médio no side splits com flexão, a 15% no forward lunge regredido. Na fase concêntrica, a atividade do glúteo máximo no exercício side splits com flexão foi significativamente maior que a do scooter sem apoio, do forward lunge e do forward lunge regredido. A atividade do glúteo médio no side splits com flexão foi maior que nos quadrúpedes, no scooter e nos 2 forward lunges. E a atividade do glúteo médio no forward lunge regredido foi menor que em todos os demais. O quadrúpede e o side splits com flexão apresentaram maior atividade de glúteo máximo na fase excêntrica que os forward lunges. E o glúteo médio, na fase excêntrica, apresentou maior atividade no exercício side splits com flexão do que os demais exercícios, exceto o scooter sem apoio. Os valores das razões foram superiores a 1, indicando uma maior atividade glútea em relação ao tensor da face lata, exceto no exercício forward lunge regredido, que apresentou valores inferiores a 1 nas 3 razões analisadas. No entanto, convém ressaltar que, embora as razões no exercício side splits tenham sido superiores a 1, o nível de atividade do tensor da face lata nesse exercício foi bastante alto, com uma média de 75% no membro inferior direito. A maior atividade do glúteo máximo no membro inferior de apoio
foi no exercício scooter sem apoio dos membros superiores, com cerca de 50%. E a do glúteo médio, também no scooter sem apoio dos membros superiores, com 37%. Sendo a atividade do glúteo máximo no scooter sem apoio dos membros superiores maior que em todos os demais, e do glúteo médio maior que no forward lunge e no quadrúpede com rotação externa. Contrariando a nossa expectativa e aparentemente a dos instrutores que indicaram os side splits como um dos menos utilizados para o fortalecimento de glúteo máximo, a variação dos side splits com flexão apresentou os maiores níveis de atividade glútea de uma forma geral, com níveis de atividade muito alta, chegando a 87% de atividade de glúteo máximo do membro inferior esquerdo, e com níveis de atividade do tensor da face lata menos expressivos. Comparando o forward lunge com a sua variação, o forward lunge apresentou maior atividade do glúteo médio em relação ao forward lunge regredido. O forward lunge regredido apresentou também menores valores de razão glúteo médio tensor da face lata e da média de ambos os glúteos pelo tensor da face lata, denominada de complexo posterolateral tensor da face lata, em relação à variação original, com valores abaixo de 1. Ambos os exercícios apresentaram níveis de atividade glútea baixa a moderada e ainda as amplitudes de flexão de quadril e joelho presentes nesses exercícios podem não ser recomendadas para pacientes com impacto femoroacetabular e fases iniciais de tratamento da dor patelofemoral, por exemplo. Assim, estes parecem ser os exercícios menos indicados para o fortalecimento da musculatura glútea, principalmente no contexto da reabilitação. Na comparação entre o scooter e a sua variação, foi observada uma maior atividade de glúteo máximo esquerdo, da ação conjunta do glúteo máximo e do glúteo médio esquerdo, e do glúteo médio direito, o membro inferior executante, na fase excêntrica, na variação sem apoio dos membros superiores. O uso da variação do scooter sem apoio dos membros superiores ainda possibilita uma atividade alta de glúteo máximo do membro inferior de apoio e constitui um exercício mais funcional, que favorece o trabalho de controle neuromuscular. Os dados obtidos nesse estudo mostram que a prescrição de exercícios para glúteo máximo e glúteo médio constitui uma prática comum entre os instrutores participantes, mas a base para a prescrição e a indicação apresentam um certo grau de subjetividade. Existe a preocupação com a atividade do tensor da face lata durante a realização dos exercícios. Scooter e forward lunge são os exercícios mais utilizados para o fortalecimento de glúteo máximo, e side splits e forward lunge são os mais utilizados para o glúteo médio. Variações dos exercícios com rotação externa de quadril são utilizadas para uma maior atividade de glúteo máximo e glúteo médio, bem como a variação dos side splits com flexão de quadris e joelhos. Os exercícios side splits, quadrúpede, scooter e suas variações são capazes de apresentar níveis de atividade glútea altos e muito altos, com potencial para o desenvolvimento de adaptações musculares, não só de resistência, como de força muscular. Os exercícios forward lunge e forward lunge regredido parecem ser os menos indicados para o fortalecimento da musculatura glútea, especialmente durante o processo de reabilitação de algumas condições musculoesqueléticas. Os maiores níveis de atividade glútea de uma forma geral foram observados no exercício side splits com flexão de quadris e joelhos, e os maiores níveis de atividade glútea do membro inferior de apoio foram observados no scooter sem apoio dos membros superiores. Variações dos exercícios side splits, scooter e forward lunge podem apresentar níveis de ativação diferentes das apresentadas pelos exercícios originais. Com exceção do forward lunge regredido, os exercícios apresentaram valores de razão superior a 1, indicando uma maior atividade glútea em relação ao tensor da face lata. E embora os valores de razão tenham sido superiores a 1 no exercício side splits, o nível de atividade do tensor da face lata neste exercício foi muito alto, devendo-se levar em consideração durante a prescrição, caso uma ativação importante do tensor da face lata não seja desejada. Para maiores informações, acessar o documento completo no Lume da URGS, com o título de Avaliação da Atividade Elétrica Muscular de Glúteo Máximo, Glúteo Médio e Tensor da Face lata, durante a execução de exercícios baseados no método Pilates, ou entrar em contato pelo e-mail luplentes@hotmail.com. Agradeço o apoio da CAPES e da Fisiopilates, que forneceu os equipamentos de Pilates necessários para a realização dessa pesquisa. Muito obrigada!